Olá a todos. O filme que vou explicar hoje é a história de uma menina que tem sido explorada quase por toda a aldeia, seja física ou mentalmente. Portanto, vamos começar a explicação sem perder tempo. No início do filme, vemos uma sala que tem muitas plantas, como se alguém tivesse plantado um jardim na própria casa. Há também uma garota de 19 anos chamada Ipsai naquele quarto que não consegue sair da própria cama devido a um dano psicológico. Ela depende de outras pessoas para fazer o seu trabalho em sua vida e é por isso que ela aproveita. Ela é assediada tanto física quanto mentalmente. Por muitos anos, Ipsai está na mesma sala e ninguém a mostra para o mundo exterior. Ela é como uma planta que tem vida, mas não pode se mover sozinha. Há dois assistentes sociais para cuidar dela, Jaeong e o Sr. Kim, e um médico que ocasionalmente vem para verificar o Ipsai. Jaeong é a zeladora de Ipsai, mas ela não cuida dela em tudo. Ela a tortura mentalmente, não lhe dava comida na hora certa, batia nela e a tratava muito mal e muito mais. O Sr. Kim costumava vir para ver como ela estava, mas em vez disso, ela costumava torturá-la fisicamente e isso não era suficiente. Alguns meninos da aldeia costumavam ir ao quarto de Ipsai à noite e a tratavam muito mal. Eles também costumavam torturá-la física e mentalmente, isso também a noite toda. Na manhã seguinte, a mesma história se repete novamente. O dia a dia de Ipsai estava ficando muito ruim. Ela tinha que suportar tudo isso todos os dias e não podia fazer nada mesmo se quisesse. Jaeong queria fazer alguma coisa. Ela queria ser alguma coisa. Ela veio aqui para ser modelo. Mas ela conhece o Sr. Kim e ele diz a ela que ajudará a se tornar uma modelo. Mas ela não faz nada disso e continua chegando perto de Jaeong. Ele quer ser físico com ela e isso acontece. Um dia, o padre da igreja local veio ver Ipsai, mas não gostou da condição dela. O padre pede que os dois cuidem melhor de Ipsai e sai de lá. Mas depois de sua partida, tudo se torna o mesmo novamente. Poucos dias depois, um homem chamado Gang-sik de repente chega à casa de Ipsai, conhecido por ser seu tio. Ele não pode falar porque tem uma doença pela qual foi libertado da prisão mais cedo. Mas surge a pergunta: que é esse homem e por que ela estava na prisão e mesmo Ipsai não o reconhece? Agora vamos saber mais sobre ele. Após a chegada de Gang-sik, algumas mudanças vêm nos Ipsais. Agora ela não está sendo torturada. Gang-sik cuida totalmente dela, como alimentá-la na hora certa, dar banho e movê-la e agora Ipsai começou a gostar dele. Ela sente que é alguém que cuida dela. Ipsai costumava se manter completamente relaxada com Gang-sik e ela começou a viver feliz. Gang-sik era muito jovem quando fugiu de casa e quando voltou o pai e o avô de Ipsai estavam mortos. Agora Ipsai e sua mãe ficaram apenas na família. Ipsai era muito pequeno naquela época e depois disso Gang-sik é preso e sai de lá, e quando volta então Ipsai já cresceu. Depois disso, a assistente social faz uma reunião na casa de Ipsai e o padre também chega e o assunto da reunião é Gang-sik. Porque, desde que Gang-sik chegou, o Sr. Kim não teve chance de se aproximar de Ipsai. Ela acusa Gang-sik de ser um estuprador e assassino e diz que não é certo um homem viver com uma única garota. O padre ouve e diz que é questão de Ipsai. Vai acontecer o que ela quiser, quem vai ficar com ela e quem não vai. Deixe essa decisão para o próprio Ipsai. Depois disso, o padre fala com Gang-sik em particular e revela um grande segredo. Ele diz que você amou a mãe de Ipsai e não é um crime. Você foi para a cadeia. Essa coisa também é velha agora, então agora você pode ficar aqui. Agora que Ipsai entende uma coisa, que seu tio amava sua mãe. É por isso que ele cuida tanto dela e a segunda razão é que Ipsai também se parece com sua mãe. Mas aqui uma coisa ainda não está clara porque Gang-sik teve de ir para a prisão. Saberemos isso mais tarde. Depois disso, vemos que a vida do Ipsai não é mais a mesma. Agora se tornou muito melhor do que antes. Ela começa a ficar muito feliz, mas não sabia que sua felicidade não duraria muito. Então, um dia, um policial chega à casa de Ipsai e diz a Gang-sik que recebeu uma denúncia de que assédio sexual está acontecendo aqui, e esse policial revela outro grande segredo. Ele pergunta a Gang-sik: Ipsai sabe que o caso de assassinato e estupro em que você foi para a prisão não era do caso de outra pessoa, mas sim do caso da mamãe de Ipsai. Agora, um segredo é revelado aqui, mas surge outra pergunta. Se Gang-sik estava apaixonado pela mãe de Ipsai, por que ele a matou? Saberemos isso mais tarde. Depois disso, no dia seguinte tudo acontece normalmente. Gang-sik acorda Ipsai, cozinha para ela e alimenta.
Depois disso, o tio sai se despedindo dela, pois não queria que ela soubesse de nada sobre o caso de sua mãe. Isso dá a Psy um choque e ela começa a ficar chateada e começa a chorar alto. Depois disso, todas as mudanças que aconteceram na vida de Psy com a chegada de Gang-Sik acabaram. A felicidade dela também vai embora de seu rosto e tudo se torna igual. Então, alguns dias depois, uma noite, o padre entra furtivamente no quarto de Psy. Ellie conta a Psy algumas coisas sobre sua família. Ellie diz a ela que seu pai morreu alguns anos depois que ela nasceu e que sua mãe era muito bonita e foi deixada sozinha depois que seu pai morreu. Depois disso, muitas pessoas na aldeia ficaram com os olhos sujos em sua mãe, mas um dia o irmão de seu pai morto voltou e Ellie começou a viver com eles. Ellie conta que eu também amava sua mãe, mas desde que o tio dela veio, comecei a ficar muito brava e difamar sua mãe em todos os lugares. Espalha a notícia de que sua mãe tem um relacionamento errado com seu tio e com muitas outras pessoas. Por isso, um dia, algumas pessoas vieram à sua casa e passaram a ter um comportamento violento com sua mãe, o que o tio não gostou nem um pouco. Ellie percebeu que sua mãe não estava segura, então seu tio o matou e por isso ele foi para a prisão. Então, caros, aqui agora, todos nós sabemos quem é o tio, e por que Ellie foi para a prisão e por que Ellie matou a mãe de Psy. Aqui ficamos sabendo mais uma coisa, que o padre estava cuidando de Psy porque ela se parecia com a mãe e não queria perdê-la dessa vez. É por isso que ele mandou aquele policial mandar o tio para longe dela e ele conseguiu. Agora ele tira a roupa para ser físico com o Psy, mas então Gang-Sik chega lá. O padre diz a Ellie que você cometeu um grande erro ao vir aqui e depois disso, uma luta começa entre os dois na qual o padre é morto. Na mesma noite, Psy tem um sonho que uma mosca irrita e ela come. Na manhã seguinte Psy acorda com um sorriso, como se soubesse o que fazer agora. Agora Psy está no banheiro com o tio e faz um plano com Ellie. Agora, depois de algum tempo, Jaeon chega lá e fica surpreso ao ver Gang-Sik. Os dois a pegam e depois de algum tempo Seo Kim também chega lá. Lá Ellie vê Psy em sua cama sem roupa e ao vê-la assim, começa a ficar com tesão, mas não sabia que Gang-Sik e Jaeon também estavam lá. Depois disso, eles também capturam o Seo Kim e colocam duas opções na frente de Jaeon: ou você mata Kim ou nós o matamos. Ao ouvir isso, ela pensa um pouco e depois mata Kim. Agora existem aqueles meninos da aldeia que costumavam assediar Psy vindo à noite. Aqueles meninos também vão lá naquela noite porque ninguém sabia da chegada do tio dela, e assim que eles chegam, o tio mata todos um a um. Mas a história não acaba aqui. O policial também vai à casa de Psy em busca do padre, onde encontra a Gang-Sik. Ellie diz a Gang-Sik que gosta de garotos como Psy, o que significa que Ellie também tem sentimentos ruins por ela. Depois disso, uma briga começa entre eles, e nessa briga, Jaeon também morre junto com o policial, e Gang-Sik também leva um tiro, devido ao qual Ellie também morre. Depois disso, vemos que Psy de alguma forma se retira e o filme termina aqui. Então, no final desse filme, entendemos que o Psy era deficiente apenas do corpo e não da mente. Ela finalmente puniu todos os culpados. Portanto, este foi o nosso filme de hoje, O Tio. O filme termina aqui. Muito obrigado. Se você achar interessante, pressione o botão de inscrição e deixe seus comentários. Olá e até os próximos vídeos.